Estamos aqui novamente com muita satisfação para mais um Entre Linhas. Amigos, a Silvio, eu com o Sérgio na nossa coordenação, supervisão, filmagem, direção, enfim, nosso amigo ali junto conosco, para mais uma semana que iniciamos, né, segunda-feira, com a proposta de seguirmos nos desafiando e desafiando a vocês também, para que a gente possa seguir aqui discutindo. E gostaria de saber até dos meus amigos, companheiros, debatedores, como vocês passaram o final de semana, se passaram bem, se passaram tranquilos, se começaram a semana bem, se não atropelaram ninguém no início da semana, porque a gente às vezes começa a semana muito pilhado, né? Atropelar no sentido de sair a mil. E por falar nisso, me veio à mente da gente discutir hoje uma história que o Divaldo Franco comentou num dos seus vídeos, né? Que ele tinha um amigo muito afobado, muito assim, de dizer todas as coisas que lhe vinham à mente, né? O que é da personalidade da pessoa, né? Cada um tem a sua forma de se comunicar. Mas que ele era muito irritadiço, muito assim, com pouca paciência, digamos assim. E que ele era daqueles que atropelava cegos. E aí eu achei interessante essa frase. E ele faz um questionamento: você já atropelou algum cego hoje? Então é a pergunta que eu faço a vocês e ao público. Mas como assim, Denise, atropelar um cego? E aí ele comenta, né, que esse amigo dele estava sempre correndo, sempre fazendo seus afazeres, e um dia alguém se atravessou no seu caminho e ele atropelou, né? Bateu nessa pessoa e disse: ô, fulano, qual é a tua? Tá cego? Tu é cego? E aí a pessoa olhou para ele e disse: sou. E disse que ele ficou muito assim, né, constrangido, porque realmente ele tinha ele que tinha batido na pessoa, e a pessoa realmente era cega. E aquele ser cego tomou uma proporção diferente àquilo que ele realmente queria comunicar, e ficou uma situação muito chata, né? Então o Divaldo faz essa pergunta: vocês já atropelaram alguém hoje? Porque a gente tem que ter o cuidado, né? Quando a gente quer muito uma coisa, ou quando a gente está muito atarefado e não estabeleceu ainda direito às prioridades, a gente meio que sai rachando, né? Como se diz. E isso é muito perigoso para nós e para quem convive conosco. Então, quando a gente começa uma semana, que a gente tenha sempre uma semana, para ter uma semana boa, assim como discutimos no programa anterior, como começar um dia bom. Para termos dias bons, semanas boas, a gente tem que baixar, às vezes tem que baixar a rotação um pouco, né? E vamos fazer até uma autoanálise, né? Como é que a gente está se comportando com isso? Porque às vezes parece que o todo, ele está muito nessa sintonia de atropelamento, porque as pessoas perderam, entre aspas, um certo tempo nas coisas que tinham que fazer ou que resolver desde a pandemia. Olha quanto tempo já faz, a gente ainda fala na pandemia, né? Ainda é presente. Sem contar que tem murmúrios aí, vocês não espalhem para ninguém, tem murmúrios aí de novas variantes, né? Que a gente vai ter que redobrar os cuidados, mas isso pode ser proposta de outros programas. Voltando à nossa temática, então, por conta disso, da gente estar correndo muito para cumprir as nossas metas, a gente pode correr esse risco, né? Que não é difícil da gente fazer, vamos convir, tem que ter esse autocontrole para não cairmos nesse mesmo erro. Então, queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso, e a partir daí a gente vai conduzindo as nossas falas de hoje. É sempre, né, parece repetitivo, mas é sempre muito bom estar aqui, né? É sempre bom essa reflexão, e por mais que às vezes a gente tenha algum conhecimento, é bom falar. É bem aquela frase, né? O óbvio tem que ser dito, né? Porque às vezes passa batido. Essa questão do atropelar de forma não só o cego, né? Mas vários cegos de todas as formas, né? Isso me remete a uma reflexão
de não só tempo perdido, mas de uma certa intolerância, né? O não, quando a gente diz assim, cada um tem que saber esperar a sua hora de falar, né? Todo mundo tem vez e tem voz, mas quando a gente diz que tem que esperar, não é só a voz, né? É as nossas ações, as nossas atitudes. Eu até vou confessar que eu, na minha juventude, né, eu acho que eu atropelei muitos cegos, sabe? É, verdade. Porque eu era sempre aquela pessoa querendo para ontem. E sempre com pressa, né? Sempre fazendo as coisas assim com muita velocidade. Quando eu fui me dando conta que a coisa, eu ia chegar no lugar em tempo, eu ia fazer em tempo, a semana era a semana, não adiantava eu querer colocar a quarta na sexta, o sábado e o domingo no outro sábado e domingo, não, tudo tem seu tempo, né? O que eu precisava era eu desacelerar, era eu ter mais tolerância, eu entender que o tempo do outro não necessariamente é o meu tempo e que eu tenho que aprender a respeitar isso, né? E hoje eu me deparo constantemente com pessoas assim no trânsito, né? Acelera, vai, não sei o quê, anda, mas tu nem sabe quem está na frente dirigindo. Tu não sabe se tem algum problema, tu não sabe se... É a maneira de ser de cada um, né? E parece que a gente, em determinados momentos, a gente se coloca como prioridade para tudo. Eu tenho que correr, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer, eu tenho que dizer... Né? E não é bem assim. Como se só tu tivesse emergência. Exatamente, como se só eu tivesse aquela necessidade, né? E, na verdade, é entender que o outro tem o seu tempo, o outro tem a sua personalidade, o outro tem a sua velocidade, que não tem que ser de forma nenhuma igual a minha, né? Eu entendo hoje que eu desacelerei muito, 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 muito mesmo, em questão da própria experiência de vida. Não sei se os meus colegas concordam, discordam, né? Mas é o meu pensamento hoje. Sim, que bom. Eu acho que nada mais do que a gente reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas e reconhecer também as nossas virtudes, que são muitas vezes são muito boas, né? E isso com certeza. Muitas vezes a gente também atropela o cego, né? Não vendo as nossas virtudes, né? Porque a gente se deixa valorizar por coisas que elas não somam na nossa vida, né? Então, mas eu quero dizer também que eu acho que todos nós, eu acho que eu também reconheço essa questão. Eu acho que eu atropelei o primeiro cego, tropiquei no segundo e caí no terceiro. Né? Eu acho que eu fui muito expressivo, sempre com uma expressão muito forte, uma maneira muito forte de reagir às situações. Né? Então, às vezes até o nosso tom de voz. O tom de voz, isso é uma característica muito forte que eu tenho, né? E às vezes eu chego em casa conversando com a minha filha, ela mesma já fala para mim: pai, tu não tá falando, tu tá gritando, pai. Né? Então, porque isso mostra talvez a nossa ansiedade, a nossa preocupação com alguma situação, né? Mas é uma reflexão muito importante para todos nós, né? Porque muitas vezes, e eu sempre gosto de falar dos ciclos da vida, né? Nós como eu falei, eu tropiquei no primeiro cego, eu pechei no primeiro cego, tropiquei no segundo e caí no terceiro, né? E às vezes nós somos arrastados, né, por pessoas que estão varrendo, e nós somos os cegos,
né? Elas estão passando um rodo e nós somos colocados no lugar dos cegos, né? Porque eu já ia perguntar se vocês também já não foram atropelados. A gente foi atropelado, né? A gente é atropelado. Muitas vezes, né? Às vezes a gente é atropelado pelos filhos, pelo irmão mais velho, pelo irmão mais novo, né? Porque ele automaticamente ele reagiu da mesma forma que nós. Ele viveu a mesma experiência do que nós, né? E à medida que a gente vai passando e a gente vai evoluindo e a gente vai adquirindo o conhecimento, eu sempre falo na sociabilidade, porque nós não somos iguais, há pessoas diferentes, com vocações diferentes, com atitudes diferentes, com maneiras diferentes de agir em relação à nossa. Sim, cada ser humano é único, né? Cada ser humano é único. Vocês imaginam uma corrente de pessoas, e a gente viu depois da pandemia também a influência que isto causa, porque depois da pandemia, muitas vezes nós vimos falar no sentimento de histerismo coletivo. Alunos que voltaram à sala de aula e começaram a conviver e tiveram problemas com ansiedade, com falta de ar, e aquilo se tornou coletivo. Tiveram que tirar os alunos da sala de aula, colocar para fora da sala de aula, né? Porque foi uma energia jogada ali naquele momento com várias pessoas que estavam vivendo aquele momento, né? E aquilo contamina, e muitas vezes a gente é atropelado no nosso dia a dia e é contaminado também, né? Então a gente, nesse primeiro embate, né, nessa primeira palavra nossa, primeira expressão nossa, né, a gente se vê muitas vezes arrebatado também, como se fosse... como a gente era criança, a patroa passou na frente de casa arrastando tudo e arrumando a estrada. Né? E nós estávamos assistindo aquilo tudo como um espectador e vendo a força que aquilo ali tem. Acho que ambas as situações, ambos atropelar como ser atropelado, são situações desagradáveis, né? Porque desconsidera o outro, né? É como a Nilza estava falando, e agora o Silvio reforçou, a nossa relação com o outro, ela precisa ser sempre muito vigiada da nossa parte, e a gente contar também com pessoas que nos ajudem nesse feedback, né? Exatamente. Porque o fato de atropelar pode ser que a pessoa faça isso sem se dar conta de que está fazendo, porque é natural para ela, né? E a pessoa atropelada também pode ser aquela pessoa assim submissa, né? Que não se posiciona e que se conformou na situação de ser atropelado, sem se dar conta. Então, o quanto é importante a gente poder contar com pessoas leais e reais que nos direcionem, nos orientem, porque eu não acredito que as coisas aconteçam assim, hoje eu vou ser desagradável com fulano, hoje eu vou deixar me desrespeitarem, né? Não, isso acontece, né? Agora é que nem aquela questão, né? Como eu vou reagir a isso, como eu vou superar isso e como eu vou encorajar as pessoas que são atropeladas a não se deixarem atropelar e as que atropelam a não fazerem mais isso, ou então a procurarem. Não tem jeito de atropelar com menos gravidade, né? Mas assim, de ser menos agressivo, menos incisivo, para que haja o equilíbrio, o tão difícil equilíbrio que é o que a gente busca em todas as situações. Mas a gente vai seguir falando sobre isso nos próximos blocos. Vejam como é rápido, já terminamos o primeiro, mas a gente volta em seguida. Fiquem conosco que a gente já retorna. E sem querer atropelar, nós já vamos seguindo na nossa discussão, né? Que no intervalo a gente fica aqui sempre buscando o alinhavo para seguirmos adiante.
E eu gostaria, Nilza, que tu iniciasse esse bloco na reflexão que fazíamos agora no intervalo sobre essa preocupação com quem se deixa atropelar. Né? Ah, sim. Essa preocupação ela é muito grande. Eu não diria que no mesmo patamar de quem atropela, né? Não que não tenha também que puxar o freio de mão, mas a preocupação maior é com quem é atropelado, nem levantou ainda e já é atropelado de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque essa pessoa tem que entender também que só vão fazer com ela aquilo que ela permite. Né? A partir do momento que eu digo basta, que eu digo que eu não permito mais que façam isso, eu começo a reagir a esses atropelamentos. Já impõe um limite. Né? Eu já imponho limite. E aquela pessoa que tem o hábito de atropelar, no momento em que ela se vê atropelada, ela tem que pensar naquela velha história muito verdadeira. Não façam com o outro aquilo que tu não quer que faça contigo também. Né? Se tu não quer ser atropelado, procura não atropelar. A gente sabe que vai muito, muito, muito do temperamento de cada um. Né? Isso é fato. Aquela pessoa mais agitada, mais ansiosa, com mais necessidade de falar, com mais necessidade de interromper uma fala para se fazer valer, gera uma grande preocupação. Né? Por quê? Porque ela demonstra dois sentimentos. Primeiro, a insegurança. Né? Eu quero sempre me autoafirmar, mas no fundo a insegurança é muito grande. Né? Segundo, sempre tem que ter um olhar para essa pessoa para a questão da autoestima. Será que a gente pode dizer que um atropelador é um reclamão e que o atropelado é um água morna? Não sei se com essas palavras exatamente, mas nessa visão, digamos que sim. Porque se tu for analisar, quem de vocês não conhece alguém que está sempre reclamando alguma coisa, né? Todos nós conhecemos. E normalmente quem reclama muito é meio que um tratorzão, assim, né? Vai levando por diante. E foi uma coisa que me veio agora em mente enquanto a Nilza falava. E quem não é muito de atropelar, mas que às vezes se deixa atropelar, é porque é mais passivo, assim, é mais... Mas os dois lados tem que ter um olhar diferenciado, sim. Né? Porque, como eu falei, nos dois casos tem ali a questão autoestima, tem ali a questão da insegurança e tem também a questão da valorização. Eu acho muita insegurança. Eu acho, eu também concordo com vocês e acho muito válida essa colocação. E ela se põe nesse fundamento porque muitas vezes as pessoas elas não têm essa capacidade de reação, né? E nós temos que entender que para toda ação há uma reação, ela sendo positiva ou não, e que interfere no nosso dia a dia, interfere no sentimento coletivo. Né? Até o não reagir é uma reação. Toda ação tem um resultado. Isto, então, partindo desse princípio, a gente começa a notar que realmente as coisas elas têm um fundamento, elas produzem uma energia, né, que pode até contaminar as pessoas, né? Mesmo esse atropelador que a gente está falando, né? Porque ele pode se tornar uma pessoa também que, ele atropela um, atropela outro e acaba atropelando gente a vida inteira, né? Sem barreira alguma e sem aquela palavra. Desculpa. Pois não. Se for levar essa questão de atropelamento nas diferentes esferas, né? Um atropelamento no trabalho, o que isso representa? Um atropelamento na família, o que isso representa? Isso. Em cada ambiente que se vai, é uma forma diferente e muito importante que afeta, né? Afeta muito. Muito bem colocado.
Porque esse tipo de atropelamento que a gente está falando aqui, ele atinge várias esferas. Várias. Sim. E muitas vezes ele vai no ritmo desse atropelamento e ele vai englobando todas, uma atrás da outra, e muitas vezes sem se dar conta. Por que eu falo da importância do feedback? Porque muitas vezes já virou hábito. Até que alguém diga, ó, é um hábito e tu tem que parar e refletir. O que eu digo sempre, sabe, que falta muito, né? As pessoas confundirem pensamento com reflexão. Né? As pessoas pensam milhões de coisas ao mesmo tempo e muitas vezes não refletem nenhuma delas. E eu tava vendo isso e eu estava me lembrando de uma entrevista, escutando vocês falar, e eu estava lembrando de uma entrevista de um menino que era homossexual. Então ele relatando da vida dele, da escolha que ele fez como homossexual. E aí ele falou em relação à família, né? Que quando os pais ficaram sabendo, então houve, na verdade, um atropelamento, não houve uma compreensão daquela família, né? E aí o que aconteceu? Houve um conflito tão grande que ele teve que sair de casa, abandonar a casa. Qual é que foi a outra escolha? Emprego ele não conseguia. O que aconteceu? Ele acabou se prostituindo, né? Então, a gente vê que há vários atropelamentos na vida das pessoas, né, que muitas vezes, por falta de compreensão, por falta da própria evolução do ser humano, né, de aceitar certas coisas, né, e a gente encontrar lugar, porque muitas vezes as pessoas não querem encontrar lugar para essas pessoas viverem, né? Não, eles querem que continue tudo como está e jogar esses problemas para debaixo do tapete. E a gente vive muito isso, né? Mas aí nem seria o caso do atropelamento, seria o caso da não aceitação. E da negligência. Mas a negligência é um atropelamento. Porque a família, o filho esperado, ou a filha, é comum, né? Tu está esperando, veio um filho homem, é um homem, né? Veio uma menina, é uma menina. E aí o que acontece? Os dois largam o sofrimento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que quando uma família ganha um filho deficiente ou um gay, ela passa por um luto. Ela passa pelo luto. Sim. Por quê? Porque aquele filho planejado, idealizado, aquele filho morreu. E está ali um deficiente, ou está ali um gay, está ali uma lésbica, e que essa família também tem que ser trabalhada. Não é aquilo, tu tens que aceitar. Não é bem assim. Aí tu vai estar atropelando. Aí vai estar atropelando. Exatamente. Isso. Aí quando diz tu tem que aceitar, aí é passar por cima, é passar a patrola. E não é assim. Sim, primeiro entender. Entender, aceitar o filho que ali está, né? E que muitas vezes a família precisa ser tratada para que haja essa aceitação. Mas a complexidade disso, ela é muito grande. Então a gente começa a pincelar essa tela, né, e começa a aparecer muitas cores. E aparece muita coisa que a gente não quer reconhecer e não quer, muitas vezes, enfrentar no nosso dia. A sociedade também não quer isso, né? Acho que a sociedade, ela precisa amadurecer mais, ela precisa... Hoje nem tanto, né, Silvio? Isso já, essa questão que tu falaste, dessa situação desse menino, hoje, pela sociedade, nem tanto. Ainda está muito na família. Eu estou falando, eu já estou falando no modo geral. É que, na verdade, a gente... Nas situações que se apresentam. Sim. A gente não é preparado para vivenciar o que sai do roteiro. Que sabe, Isso, a gente sabe lidar, ou pensa que
sabe lidar pensa que sabe lidar com aquilo que nos é familiar, Isso, né? Agora, quando foge do da convencional, convencional, a exato. gente se e sente da nossa zona de perdido. conforto. E por isso, e aí é que cada pessoa reage de uma forma, De uma uns forma, se revoltam, isso. e poucos pedem ajuda, infelizmente, né? Porque eu acho que também não é fácil pedir ajuda, né? Tem que saber a quem procurar, que tipo de ajuda. Eu né? já atendi muito como orientadora muitos casos, né, de meninos, assim, família rejeitar, família não aceitar, ou então a mãe aceitar, o pai não aceitar, né? Aí joga em dúvida pro filho o amor, né? Chantagem. O né? amor que Fazem tem por mim chantagem é emocional. porque eu estava dentro do padrão, né? Ou é aquele amor que, como a gente diz, né? O amor pelo filho, ele é incondicional, né? E aí isso também passa a ser questionado por eles, até que ponto me amava. Eu já passei por várias situações. Mas eu acho assim, ó, aí a gente nota a questão do feminino, da visão e da percepção feminina. Porque muitas vezes a gente vê, você falou no filho excepcional, no filho com problemas mentais, ou com uma dificuldade, ou gay, coisa assim. Mas a gente vê sempre, mas na maioria das vezes, a mãe ao lado do filho. Por mais difícil que seja a situação, a mãe ao lado do filho, apoiando, se colocando ao lado dele. Mas eu já atendi caso, né, do pai me pedir socorro pela não aceitação da mãe. Sim. Da mãe. E Sim. aí bem mais complicado, porque a gente tem essa visão que tu tem aí, né, que a mãe é mais humana, é mais tolerante, chegar junto, mas eu já enfrentei situações de não aceitação das mães. É que agora não tem mais regra, né? Eu acredito que a gente tem que estar preparado para o que vier e cada vez mais Eu já enfrentei na... situação do pai dizer, então eu me retiro junto. Porque a mãe fez essa condição, né? Ou é, olha o termo usado, ou é como família normal, que isso é um termo pesado, né? Ou não é da família. Então, eu posso ir embora, deve. Foi quando o pai se manifestou e disse, então eu vou junto. Porque não vai deixar de ser meu filho. É forte, né? Isso é muito forte. E agora imagina essa criança, esse adolescente ou essa criança, além de estar vivenciando esse problema, ainda vai se sentir culpado. Pelo pai ter abandonado a mãe, né? Foi o que eu, no meu atendimento, eu disse para ela, tu tem todo o direito de estar sofrendo, de estar passando por esse luto, né? Mas tu tem também que te permitir ser tratada, porque lá dentro, lá no teu coração, esse amor não morreu. É uma situação nova que tu não está aceitando. Mas eu não creio na destruição da família por uma opção dessas, né? Tu não deixou opção. Sim. Né? E acabou indo para o psicólogo e tudo, e vivem bem, graças a Deus, hoje. A gente, como eu comentei há pouco, a gente concordou aqui, a gente não está acostumado e nem preparado para esses reveses da vida, mas eles acontecem. E às vezes acontecem quando a gente menos espera. Então o fato é termos a consciência de que não estamos preparados, mas também a coragem que temos tempo para isso, né? Para enfrentar, porque o problema ele não é maior ou menor, ele é um problema. O que para ti pode ser, para mim pode não ser. Exato. Né? E quando tu te sente esgoelado, assim, sem ter para onde ir, é horrível. Né? E estamos esgoelados no nosso tempo. Vamos fazer um break. Daqui a pouco a gente volta. O assunto hoje tá sério, tá pesado, mas é importante. E nós voltamos para darmos seguimento à nossa discussão e no tema de hoje que
acabou passando por várias questões, né, importantes. E agora eu queria puxar a seguinte provocação, assim. Como o Edivaldo falou lá no primeiro bloco, que eu citei o vídeo dele, que ele tinha um amigo assim, né? Então, ele sabia que a pessoa era assim, mas ele convivia e o considerava amigo e isso não era problema, né? Mas vamos combinar que nem sempre nós temos essa sabedoria, né? De conviver com atropeladores e com atropelados sem que isso nos incomode. Então, eu acho que é muito sábio a gente também procurar atentar mais os círculos que a gente frequenta, com quem a gente anda, né? Porque a gente não é obrigado a andar com quem não nos faz bem. Isso uma vez eu vi, fiquei chocada no início, mas eu entendo agora perfeitamente quando eu ouvi a seguinte fala: mesmo um familiar, se ele não te faz bem, tu não és obrigado a conviver com ele. Não vai ficar inimigo, mas e tem todo sentido, né? E isso não é, no meu entendimento, isso não é pecado, porque a gente vai estar se preservando. Quantas pessoas e quantas relações são infelizes porque as pessoas não têm a coragem. Primeiro, não tem a postura de dar um basta. Segundo, não conseguem fazer isso. Não tem para onde correr, como se diz, né? E isso vai sendo uma relação que cada vez traz mais sofrimento, às vezes para um dos lados só, para o outro não. E outra coisa importante também é eu não aceitar, né? Eu não estou aceitando aquela situação, mas eu digo que sim para não cortar um vínculo. Isso não quer dizer que vai cortar um vínculo. Isso quer dizer que nós também temos o direito de não gostar e nos afastarmos. Ninguém precisa, como diz, né? Ai, fulano está de mal com fulano, não precisa isso. Mas deve sim ser evitado. Por quê? Porque a nossa saúde também emocional que está sendo prejudicada. Né? Nesse convívio é a nossa saúde que está sendo prejudicada. É aquela história, né? Eu não gosto de bolo de cenoura, mas eu como porque a fulana fez com tanto gosto. Aí eu vou comer uma coisa que eu não gosto para não desagradar um terceiro, né? Eu posso até ser gentil e dizer, olha, não leva a mal. Não me leva a mal, né? Mas eu não como. Né? Tem maneira de dizer as coisas, porque eu já vi muita gente com velho ditado engolindo sapo para não desagradar, mas o maior desagradado é ele próprio, né? Então a gente tem que tomar isso. Só que alguém tem que dizer isso para essa pessoa, né? Para essa pessoa ou alguém que eu digo, ou a escola, ou na família, que às vezes a gente é criado, né? Num sistema assim, né? Não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, mas não diz por que não pode. Não explica o motivo. Que é uma coisa que agora essa geração não tem mais, né? Mas é aquela coisa assim, não pode, não se diz isso, não se diz, mas por quê? O que eu vou estar, que pecado eu vou estar cometendo ou eu vou estar ofendendo? Então eu tenho que me prejudicar para não ser desagradável. Exatamente. Mas eu posso não ser desagradável e ao mesmo tempo não fazer uma coisa que eu não queira. Exatamente. Né? Que não porque serve. Igual é difícil as duas coisas. É difícil romper e é difícil se permitir sofrer. Então, o sofrimento, talvez as duas situações tenham como consequência, mas é algo que tem que se enfrentar. Vai, Silvio, chupa essa manga. Mas eu acredito que sempre a gente convive com várias situações e elas foram colocadas aqui na mesa e a gente, notoriamente, a gente convive com elas, né? As pessoas que estão nos assistindo agora talvez estejam se vendo, né, em situações que a gente está comentando aqui, né? Ou semelhantes, né? Ou semelhante a elas, né? Hoje há uma dificuldade muito grande de ser ouvido, de ser respeitado, de ser visto como pessoa,
como cidadão, como parte de algo, como integrante de algum segmento, ou integrante de uma comunidade, né? E a gente nós estamos vivendo essas situações, e não só na comunidade, no nosso país, mas a gente está vendo isso na própria família, no nosso próprio dia a dia. Nós estamos vendo essas situações que são diversas, de uma maneira ou de outra. Mas o que eu quero dizer é que são características pessoais de cada um. Só que nesse emaranhado de acontecimentos, né, existe na vida aquilo, o imprevisível, né? Porque no meio de alguma família nasce um músico onde que não existe pessoas que não têm vocação alguma para a música. Nasce uma pessoa com vocação para ser religiosa, para ser pastor de uma igreja evangélica, para ser um padre, para ser médico, para ser advogado, para ser uma pessoa Aí comum. que a gente diz que está aí a espiritualidade. A espiritualidade é o que rege esse nosso universo, que molda toda essa energia que nos envolve e que nos soma a outra energia, porque nós não somos únicos. Talvez como personalidade nós sejamos únicos, mas como complemento de uma sociedade, de uma família, de uma relação, nós reproduzimos alguma energia que traz algum resultado positivo ou negativo. Assim que se surgem os relacionamentos, né? Nós não escolhemos os colegas que nós queremos ter na escola. Nós não escolhemos. Então, quando vê, a gente está numa turma de 40 alunos, né? Onde que tu está com pessoas ali que tu nunca viu na vida, com características totalmente diferentes. E aí tu constrói a famosa afinidade. Nós temos... Que não será com todos. Que não será com todos. Não será assim na família. E as pessoas também não serão assim conosco. Não vão construir afinidade com nós porque não gosta das nossas atitudes, da nossa personalidade, do nosso jeito de ser. Não vão construir essa até porque a afinidade ela é instantânea, né? Ela é instantânea. Ela existe ou né? não existe. Então, não tem como tu construir, né? Exatamente. Então, existe um contexto universal que a gente vive, né? Muitas pessoas que hoje... eu estou com 60 anos, né? Quando eu entrei na escola, eu convivi com diversos colegas que muitos deles eu nunca mais vi, e muitos deles estão lá em outros países, lá em outro estado, morando em outros lugares, que são pessoas totalmente diferentes, são artistas, são pessoas comuns, né? Que foram reproduzidas nesse mundo que nós estamos vivendo e nós estamos vendo, né? Que o mundo, essa energia, ela continua dia a dia, e depois de nós vai vir outros, né? E como era isto no passado e como será isto no futuro, né? Será que as pessoas no futuro vão ter ouvidos para aqueles que vão ser menos atropeladores? Vão ser menos atropeladores? Será que nós vamos ter esse mundo espiritualizado daqui para frente? Será que as pessoas... Hoje a gente vê... eu fiz uma caminhada esse final de semana, né, e foi muito interessante, e uma observação muito interessante. As pessoas estavam ali num ambiente maravilhoso, uma visão, um ambiente muito bom, né, um sol maravilhoso. Estava segunda-feira pela manhã, eu tomando chimarrão e conversando com a minha companheira, e nós começamos a caminhar. E a gente observa, muitas vezes, o casal
O filho no meio, o filho olhando os passarinhos, a paisagem, e o pai no celular e a mãe no celular, né? Será que essa criança não queria ser ouvida? Será que essa criança não merecia mais atenção? Será que eu perguntasse alguma coisa para aquelas duas pessoas, uma informação, será que eles me dariam ou eles continuariam ali? Então, até para uma informação, para te encontrar um nome de uma rua, às vezes para falar com alguém, as pessoas não querem te dar atenção, acham que tu vai roubar, acham que tu vai assaltar, ou ele está atropelando mesmo a gente, porque ele tá com pressa, ele não quer parar, porque ele tem outro compromisso, né? E assim, vocês imaginam as pessoas que estão carentes, com problemas, né, que querem a atenção de alguém, né? Então talvez a gente está vivendo num mundo que a gente precisa mesmo falar sobre isto, né? Tem gente precisando da gente, tem gente precisando de um bom dia, tem gente precisando de uma palavra de amor, de fé, de esperança, de retomada, esse que foi atropelado pela vida e que não teve condições de reagir ao próprio sistema. Às vezes ele precisa de uma mãozinha no ombro, às vezes ele precisa de uma palavra, alguém que diga, não, levanta daí, vai, né? Ou até mesmo ele precisa de alguém capacitado para mudar essa característica deles. E muitos de nós, e a gente conhece, quantos intelectuais que desistem da vida, quantas pessoas estão escolhendo o suicídio como uma maneira de vencer essas dificuldades que nós estamos falando aqui. Ou de terem visibilidade, porque eu acredito que quando o que leva uma pessoa a uma medida dessas tão desesperadora, né, é também muito de não se sentir presente, não se sentir vivo, né, não, tanto faz, não tem como julgar isso, é que na verdade a gente está vivendo tempos sem tempos. É tudo isso que o Silvio falou ao mesmo tempo, no mesmo espaço, convivendo no mesmo ambiente, né? Desde os muito sensíveis ao extremo, desapegados do materialismo, até aquele super materialista que não valoriza, não acredita em nada superior e vive só o materialismo. E antes a gente tinha os nichos, assim, a gente percebia esses nichos e podia escolher aonde ir. E agora, daqui a pouco, tu tá naquele meio, nessa diversidade toda, e tu tem que... e sem opção. Tu tem que reagir perante a isso sem perder a tua identidade. Mas eu vou só... desculpa. Assim, pegar um gancho ali Faz assim, deixa para falar isso no próximo bloco. Não te esquece do teu gancho, porque a gente vai ter que dar uma pausinha e a gente volta no quarto bloco com a Nilza fazendo esse prenúncio, que agora não vai dar mais tempo, senão os nossos patrocinadores depois reclamam de nós. A gente já volta no último bloco do nosso programa de hoje. Fica aí. Estamos de volta. Nilza, então, segue lá. Não, eu ia aproveitar o gancho quando se falou em homicídio, que... Suicídio. No suicídio. Todo suicídio, na verdade, a intenção não é se matar. A intenção é matar o problema. Não sofrer. Não sofrer. Né? Só que como não tem esse discernimento de uma coisa e outra, acaba tirando a vida, né? Porque na verdade ele quer dar um fim naquele drama, naquele problema, naquela situação, só que de forma errada ele tira a própria vida. Talvez a única forma que ele encontra, né? Ache possível. Exatamente, isso, né? Vai saber, exatamente. Vai saber isso eu estou falando por estudo realizado, né, de situações os mais diversos motivos, a dor, né, de querer acabar com o problema. Pode ser que eu vá dizer agora a maior bobagem já
dita na televisão do mundo. Mas Aí eu rebato, se não como for. no Entre Linhas, a gente pode dizer, né, com responsabilidade, mas você sabe que é uma opinião nossa, né? Enfim, eu sei que vou ser respeitada e não vou ser julgada pelo que eu vou dizer. Mas quem de nós já não teve um pensamento autodestrutivo em algum momento, né? Só que a gente não faz. Eu nunca Olha, tive Denise, vontade de me matar, por exemplo. Ai, que vontade de sumir, sabe? Exatamente. Vontade, com outro sentido, entendeu? por exemplo. Eu nunca... acho que é mais ou menos isso aí. O suicídio, ele descompassa demais, assim. Ele quer acabar com o problema. Não freia, né? Mas eu digo assim, ó, que é normal do ser humano, né? Em determinadas situações, em outras palavras, dizer, né? Hoje eu tô com uma vontade de sumir do mapa. Né? Esse sumir do mapa não é tirar a vida, é sumir daquela situação. Né? Como tem pessoas já com sérios problemas psicossomáticos, vai ao extremo. Né? Eu disse esses dias que eu estava com muita vontade de sair, sem relógio e sem saber aonde que eu ia chegar. Sabe? E eu vou confessar para vocês, de vez em quando me passa essas coisas assim, né? Meu Deus, que vontade de pegar o carro assim, rodar. E aonde, não sei. E que hora, também não sei, não quero relógio. Entendeu? Mas são momentâneos. Né? Seja uma forma de tu desafogar, de tu refletir, de te manifestar. Né? Porque eu digo, as pessoas acham meio estranho isso. Mas eu digo isso e repito, porque é uma necessidade minha. Né? Eu tenho uma necessidade muito, muito, muito grande de ficar sozinha. Eu preciso desse momento, eu comigo mesmo, preciso. Né? Não é para fazer nada de especial, é para ouvir uma música, é para olhar uma série, mas eu quero estar sozinha naquele momento. É o meu momento. Vocês estão... Eu lembrei agora, e eu sempre lembro de fatos que realmente eles aconteceram, né? E eu tenho um amigo... Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Eu tenho um amigo meu que tem 94 anos. E ele sempre comenta isso, né? Tinha uma senhora que tinha 14 filhos lá fora, eles moravam no interior, né? Então eram vizinhos ali. Então eles... aquela gurizada, aquele monte de gente, né? E aí os vizinhos vinham apavorados, né? Falando para a mãe, né? Vai lá correndo porque o outro vai matar, o outro tá lá com um pau batendo e estão brigando, eles vão se matar, isso e aquilo. E ela dizia bem tranquila assim, deixa que eles se entendem. Mas é verdade. Mas é uma reflexão que a gente faz. Porque se ela fosse correndo, ela ia passar o dia inteiro naquela correria, atendendo um e outro. E às vezes nós vimos hoje famílias que têm um filho e que são atormentadas. O fulano está com... Não sei mais o que fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas e outra coisa também perigosa, e a gente que trabalha em escola é comum, a criança, ela é inocente, né? Ela não briga com o outro com raiva, com ódio, com mágoa. É não momento. Mas o que acontece muitas vezes? A família interfere, acabam famílias se indispondo, e tu vai olhar, as crianças estão correndo junto, brincando, e os pais estão brigando. E os pais brigando. É isso. Então são os juízos de valor que cada um quer prevalecer o seu, né? Exato. E a criança não tem isso. A criança eu disse numa reunião é mais ontem. pura, né? Nós estávamos em reunião de pais lá, e eu disse para os pais: se tem uma coisa mais sagrada que existe no mundo, é os nossos filhos. Né? É a maior bênção que Deus nos deu, a coisa mais sagrada. Mas também não tem nada mais difícil do que educar. E desde que eles nasceram, a nossa vida mudou. Educar, porque educar sem culpa
é aquela pessoa que sabe que o não tem que ser dito, é aquela pessoa que sabe que o limite tem que ter, e é aquela pessoa que sabe que ela não vai falar 1 ou 10 vezes. Ela vai falar 1 milhão de vezes no decorrer da vida desse filho. E nós vamos falar 1 milhão de vezes, mas também nós vamos ter que descobrir que lá no futuro nós vamos ficar velhos também e nós somos os únicos que serão por nós. Então, ou não. A ação sempre tem uma reação. Ou não, mas Ou não. É um risco que corremos. é um risco que corremos. É um risco A nossa que corremos. vida é um risco. Isso que está sendo dito agora é a coisa mais certa que tem. A nossa vida, ela é um risco, ela é finita e ela é uma incógnita, né? Por mais previsibilidade que a gente tem sempre instável, de né? algumas coisas, a gente não tem certezas absolutas Exatamente. de nada. Então a gente tem que apostar muito no quê? Naquilo que a gente construiu. Mas né? eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês que eu ia falar. Por exemplo, a gente vai num local, por exemplo, no setor, a gente vê muito isso nos hospitais, nos consultórios e alguns segmentos. Tu vai na traumatologia, chega lá, tu vê só o cara com o braço quebrado, outro com o pé enfaixado, outro com a perna enfaixada. Então, aquele monte de gente com aquele mesmo tipo de problema, em partes diferentes, mas todos... Por traumato. Todo mundo naquele mesmo caminho, né? Alguém vai tratar aquilo ali e alguém vai resolver aquele problema que essas pessoas vão passar por essa situação e depois vão voltar à normalidade. Né? E assim, assim se espera. A gente vai ver lá no setor as pessoas tudo no cardiologista, é tudo tu na vai ver a cardiologista, mesma coisa. é isso. Né? Então, no pneumo tu vai ver a mesma coisa. e a vida é assim, é um conglomerado, né? que vai uma energia, uma pessoa vai puxando a outra, né? Por afinidades e vai se construindo pessoas, né? Com vocações ou com aptidões para alguma coisa, né? Ou tornando o caminho totalmente dificultoso, né? Então é uma energia que ela é somada uma na outra e dessa ação vem um resultado positivo ou não. Eu posso entornar o caos. Pois não. Agora eu estava pensando nisso que tu estava dizendo, né? Que agora está tão diferente a situação, está tão confusa, pelo menos da forma que eu imagino, que lá vai ter um monte de gente fraturada em diversas situações, diversas partes do corpo, mas tem lá o fraturado que está bem de cabeça, tem o fraturado que está depressivo, com a cabeça fraturada, tem o fraturado que está super feliz na vida familiar, tem o fraturado que está saindo de uma separação, tem um fraturado, entende? Então, aquele médico, ele não vai tratar só a fratura, ele vai tratar a fratura e mais o pacote completo daquele fraturado. Por isso que a coisa é muito complexa e por isso que a gente tem que ver o ser humano como um todo, né? Que embora tenha, por isso que eu acho a medicina tão fantástica e eu admiro muito os médicos. E as pessoas... Todas as profissões têm o seu merecimento, mas assim, o verdadeiro médico, ele tem que olhar o seu paciente como um ser global que tem as suas vulnerabilidades, tem as suas fraquezas, tem as suas fortalezas. E que todos têm emoções, e saber né, entender aquela máquina e ajustar aquela engrenagem. Como isso é belíssimo. E como isso, às vezes, essa medicina humanizada, né? Como a gente clama por isso, em qualquer faixa etária. Porque um pai, quando leva um filho doente, meu Deus, termina... Né? Enquanto o pai não vê aquela criança bem... não está tranquilo, o idoso a mesma coisa, né? Enquanto a gente não vê, então, meu Deus, me parece que o mundo ele não é tão complicado. As pessoas é que fazem as coisas ficarem mais difíceis quando elas não têm essa humanidade presente em qualquer atitude. Quando tu ouve aquela frase, né? O mundo está mudado, não é o mundo. As pessoas. São as pessoas. E existe né? aquela piadinha da percepção, né? O cara foi no médico e chegou lá no médico e ele disse assim para ele: doutor,
tudo me dói. Eu boto o dedo aqui, me dói, boto aqui, dói, boto na perna, dói. Aí, o que eu tenho, doutor? Aí diz, tu tá com o dedo quebrado. A percepção. Então, tudo ia e a pessoa não percebia. Então, a vida é assim. Aí já é uma questão emocional, né? Mas é uma questão emocional. É uma questão emocional e espiritual. E toda pessoa que, de certa forma, está consultando, seja na área que for, ela está com o emocional abalado. Sim. Ela está em busca de ajuda, seja do alívio da dor, seja de uma fratura, seja do que for, ela está em busca do alívio. Mas para a dor a gente procura ajuda. Mas para a dor do espírito, para a dor emocional, muitas pessoas... a dor física se manifesta. A dor física se manifesta. E a dor emocional... E a dor emocional se manifesta também. Só que o que acontece? As pessoas não dão ouvidos à dor, emocional. Ela é silenciosa, mas, de certa forma... Quando chega está perceptível, é porque... Mas, de certa forma, o corpo vai dando sinal. Vai. Ele vai dando sinal, né? Muitas vezes a pessoa diz que hoje eu estou com dor nas pernas porque eu estou cansada. Será? Hoje eu não dormi direito de noite porque eu estava preocupado ou alguma coisa me incomodou. Será? Né? Essas perguntas que, na maioria das vezes, não são feitas. Né? Porque aí quando explode, né? Como a Denise falou, aí já está no limite. Talvez não deva É a gota d'água que estava faltando para transbordar. Né? É a dor emocional, a pessoa tem que estar muito atenta ao autoconhecimento para entender que às vezes ela é muito mais grave do que quebrar uma perna. Então, vamos estar atentos aos sinais. Aos sinais. Aos nossos próprios e ajudar aqueles que convivem conosco. E é por estar atento aos sinais que nós vamos ter que encerrar o nosso programa, porque já está na hora. O nosso diretor está dando sinal. Estão recebendo sinais, entendendo os sinais e respeitando os sinais, que é o mais importante. Então, a gente agradece mais uma vez a permanência, a audiência de vocês e a fidelidade dos nossos ouvintes, que estão sempre conosco. E aos amigos aqui de equipe, gratidão por mais esse momento importante e esperado do Entre Linhas. Até a próxima semana. Até lá. Até a próxima.